Rossi, da Universidade Federal de Uberlândia. Faço parte da comissão organizadora do primeiro Congresso Brasileiro de Estruturas Mistas, CIBEM. Dou as boas-vindas, né, a todos que aqui estão presentes e também de forma remota, né, por meio da transmissão pelo YouTube. Nós iremos dar início, então, à primeira sessão técnica de trabalhos que foram submetidos ao CIBEM e eu irei chamar o primeiro apresentador, Guilherme Naoto Endo, que tem o trabalho intitulado Modelos Constitutivos para o HPC, comparação dos parâmetros dos modelos constitutivos de Carreira-Shu, modificados através de regressão não linear. Por favor, Guilherme, você tem a palavra. Boa tarde. Iniciando aqui os trabalhos, uma grande responsabilidade, com um trabalho um pouquinho mais matemático, para animar a tarde de vocês, para começar bem. O meu trabalho é modelos constitutivos para o HPC, como já falou o professor Alexandre. E na complexidade aqui desse, provavelmente deve ser para frente, para começar bem. Então, inicialmente, durante o meu mestrado, eu acabei me deparando com o estudo do HPC, né, que é o concreto de ultra-alto desempenho. Baseado nisso, eu basicamente comecei a gostar disso e gostei bastante do material. E para isso, acabou que entrei em uma área um pouco nebulosa, às vezes um pouco esquecida, mas muito importante, que são os modelos constitutivos, ou como o material se comporta dentro daquele experimento, ou seja, dentro daquelas condições de tensão, ou condições que ela se encontra. Então, eu acabei desenvolvendo um modelo constitutivo baseado em probabilidade. No entanto, fica para as próximas etapas, eu vou falar sobre ele. Hoje eu vou falar usando a ferramenta que eu desenvolvi para analisar esse modelo, que foi um modelo, um desenvolvimento de um software que fazia a regressão não linear dos modelos. Parando nisso, eu pensei assim, poxa, já tenho isso aí, vou usar para o Congresso, para alguma coisa. E foi aí que eu acabei me encontrando com o famoso Carreira-Shu. Não pessoalmente, né, visto naquela época, 1985, ele desenvolveu um modelo constitutivo muito usado em concreto. E, basicamente, nós podemos ver aqui, o equacionamento dele era baseado em alguns fatores. Ele tinha a tensão máxima e a sua deformação correspondente. E, através desses dois fatores, e um fator beta, também fator de forma, que pode ser retirado pelaquela fórmula, a gente conseguimos obter os valores e a curva não linear do concreto. Extremamente útil. Mas, como sempre, tem alguém para dar uma melhorada e mudar o que você fez. Euserdin e Balaguer, em 92, eles viram um pequeno problema que ocorria. Ele era bom para concretos, mas, quando a gente adiciona fibra, ele tem um comportamento um pouco diferente depois do pós-pico. E isso modificava bastante a curva. Então, ele aproveitou o de Carreira-Shu e dividiu em duas fases. A primeira, inicial, antes da deformação máxima, que continua sendo de Carreira-Shu, aproveitando o seu modelo, e adicionou uma segunda parte ao lado, depois da tensão. O que ele fez, basicamente, copia e não faça igual. Ele, basicamente, adicionou um K ali, uma constante multiplicando o beta. Ou seja, ele considerou, se nós formos ver matematicamente, ele considerou um beta inicial, e depois que passa a curva, agora você considera outro beta. Não satisfeito, baseado nessa pesquisa, Mansur et al., 99, ele falou assim, legal a sua equação. No entanto, vamos dar uma pequena alterada. Vamos colocar o K1 agora, e no lugar de colocar o K igual, nós colocamos um K2 aqui. Isso muda bastante a curva, porque ela dá um prolongamento. Quem lida com concreto com fibra, né, no meu caso o HPC, ele tem um comportamento diferente no pós-pico, porque a fibra dá uma ductibilidade ao material. Partindo disso, nós temos os três modelos. O primeiro modelo, os três muito usados, né? O primeiro modelo de Carreira-Shu, nós temos o beta, ou seja, nós temos um parâmetro. O Euserdin e Balaguer tem 2 parâmetros, e o Mansur, ele tem 3 parâmetros. E a pergunta é, para que tanto parâmetro? Será que faz mesmo diferença? Quanto de diferença faz isso nos nossos modelos? Assim, agora sim, meu objetivo foi analisar e comparar os 3 modelos utilizando o software de não regressão. Ou seja, eu vou tentar ajustar a curva dentro desses betas e desses K. Para quê?
para ver qual é a real diferença e quanto esses parâmetros podem se ajustar ao meu modelo. Meu modelo não, ao modelo. Partindo disso, então, eu fiz 3 etapas. A primeira etapa, nós temos as coletas de dados do HPC. Como eles foram desenvolvidos para matrizes cimentícias, eu pensei em utilizá-las também para o HPC, que é basicamente uma matriz cimentícia com fibras. Então, eu peguei 3 trabalhos com compressão, CRAL, peguei Oliveira e Ribeiro, 2022, e compilei esses dados para o HPC com 1% e 2% de fibra. Partindo disso, eu fiz um programa em R, usando a otimização de Lebesgue-Marquardt, me desculpe a pronúncia, e delimitei o limite máximo de deformação a 1% e 1,4%. Isso eu expliquei um pouquinho mais para frente por quê. E depois eu fiz a análise dos modelos. Ou seja, determinei os parâmetros através dessa regressão, utilizei uma análise estatística e comparei quais são os valores que deu em cada modelo. Para a regressão não linear, basicamente ela funcionava assim. Eu pegava os dados, coletava esses dados e alimentava o meu software. O meu software pegava cada uma dessas equações e tentava chegar no valor mais próximo, onde se adequasse melhor à curva. Como a gente pode ver, determinei um limite, ou seja, até ali só ia ser analisado. Depois disso, o software determinava uma tensão média, o seu respectivo deformação e traçava uma curva. Assim, eu vou apresentar aqui, brevemente, o que eu obtive com esses resultados. Isso é muito importante, basicamente, para as pessoas também do numérico, que muitas vezes usam esses modelos para fazer a sua validação e falar, será que a gente usa o modelo de Carreira-Exu, que é mais simples, usa o de Mansur, ou usa o de Zeldin? E, baseado nisso, nós podemos ver aqui que o modelo de Zeldin e Balaguro, eles deram iguais o beta. E eu já explico por quê. Nos 2 casos. E o maior erro residual que eu tive foi no modelo de Carreira-Exu, mais simples, de 18,98. Isso para 1,4%, ou seja, a deformação de 1,4%, eu obtive esses resultados. Um erro de 18,98 e o menor erro foi o último, que é mais ajustado, de 13,26 MPa. Depois nós temos para 1%, ou seja, 1,4 deformou muito. Deformou muito, desculpa. Analisei até uma deformação grande. Eu diminui um pouquinho essa deformação. Porque, como muito se sabe, em estruturas, quando chega em um certo ponto de deformação, a estrutura já rompeu já faz tempo. Então, basicamente, a pessoa que estava embaixo já não está mais entre nós. Baseado nisso, eu fiz os 2 para ver se realmente fazia alguma diferença. E obtive, como esperado, o mesmo resultado para os 2. No entanto, o erro foi de 16,14, o outro foi 18, e o erro mínimo não abaixou muito para Mansur, que também era bem esperado. Baseado nisso, eu tracei os gráficos, e aqui a gente pode ver algumas diferenças. Para 1% aqui, vamos analisar primeiro, nós podemos observar essa curva preta, a curva, os pontinhos cinzas não aparecem bem aqui, culpa do design, que fez esse slide. Podemos ver que o Ezreddin Balaguro, o vermelho, ele se iguala muito ao de Mansur. Por quê? Porque como eu dividi em 2, se eu pegasse bem a tensão máxima, como as equações são iguais até esse ponto, as 3 equações chegariam ao mesmo resultado, certo? Porque o beta é o mesmo para a primeira fase. No entanto, como eu separei na metade, eles se ajustaram igual. Só que por que então o Carreira-Exu não se ajustou da mesma maneira? Nesse caso. Porque eu estou considerando a curva inteira. Para uma regressão não linear, eu não vou levar em consideração só o inicial, mas eu vou levar em consideração a curva toda. Então, ele pegou os dados mais densos aqui no final e tentou se adaptar, como vocês podem ver o azul aqui, a essa curva aqui, final, tá vendo? E a curva inicial ficou um pouco diferente. No entanto, a curva de Ezreddin Balaguro e Mansur ficaram, esperar o tempo, semelhantes. Para o 1.4 também teve um ajuste muito legal. E o melhor ajuste que teve, como nós podemos ver, foi o do Mansur. Baseado nisso, podemos ver a mesma resposta, O Carreira-Exu piorou um pouco, até porque ele vai tentar se adequar mais a essa curva pós-pico. E o modelo de Mansur e o de Zeldin, eles são muito semelhantes no início,
E o do Carreira-Exu é muito semelhante ao do Euzedin depois da curva, porque ele se adapta melhor, aquele parâmetro, ao Carreira-Exu, nesse caso. Por que isso? Porque ele analisou antes, como depois da curva foi ficando mais denso os pontos, ele tende a ficar mais próximo depois da curva. Então, antes da curva ele é bem mal otimizado. E ele fica bem parecido com os outros. Aqui também para 2% de fibras. Fiz para 1%, obtive os mesmos resultados. E aqui eu vou já concluir o trabalho para explicar mais ou menos o que eu percebi. Na real, como a gente sabe, o uso de cada um desses modelos depende muito, né, como já era esperado, da qual é a análise que você quer fazer. No entanto, se você for usar a regressão, podemos ver que os valores não alteraram tanto para 1%. Eles modificam um pouco, mas o modelo de Carreira-Exu é bem útil. Então, se você quer uma coisa mais simples, talvez com uma deformação baixa, ele vai responder igual aos outros. Se você quer uma resposta pós-pico, você pode usar o Euzedin, que é o intermediário. No entanto, o Mansur ele descreve muito melhor a curva final. Então, se você vai fazer a compressão, que é um dos mais importantes, eu recomendaria para uma análise mais simples, pegar um modelo mais simples ou o modelo final de Mansur. O Euzedin é um modelo intermediário, então ele não tem respostas ele tem uma resposta muito melhor, mas de 16 MPa para 13 MPa ali em erro residual, nós vemos que talvez a sua estrutura esteja com outros erros ali antes de ter esse erro minucioso. A regressão, ela mostrou o programa se mostrou muito eficaz para fazer esse tipo de regressão. O modelo de Mansur, obviamente, até pela ferramenta matemática, apresentou resultados muito melhores. No entanto, a escolha fica a cargo, não de mim, fica a cargo de vocês que vão fazer. Então, olhando esses resultados, nós temos um bom parâmetro e uma boa desculpa para usar o modelo talvez mais simples, se vocês forem ver compressão até uma certa limite. Passando de 1% ali, aumenta um pouco, mas daí é uma análise muito mais do pós-pico e com certeza pouco influencia em alguns casos. Tá? O meu trabalho é isso, aí uma motivação para terminar para vocês. E estou aberto se tiverem alguma pergunta que eu saiba responder. Parabéns, Guilherme, pela apresentação. Muito obrado. Damos abertura às perguntas. Por favor, irmão. Eu achei interessante seu tema, principalmente porque envolve essa parte de filtrar para resistência. Quando você utiliza esse tipo de concreto, né, ele tem um comportamento menos dúctil, né? A gente não vai em relação ao cimento e ele tem um comportamento mais frágil depois que ele atingiu a resistência de pico, né? E aí, pelo que você apresentou, você analisou modelos ex-constitutivas utilizando diferentes porcentagens de fibras, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, você acha que há alguma diferença se você, por exemplo, considerar fibras diferentes, por exemplo, as 3D, 5D ou a fibra lisa? Com certeza... Não, com certeza não, nunca se fala isso, né, professor? Provavelmente terá bastante diferença. No HPC a gente não usa muito essas fibras maiores, né, que são as fibras comerciais. No HPC, até pelo tamanho dos agregados e pela função que ele desempenha, me corrijam, professores, ele acaba tendo fibras bem pequenininhas e diferentes. As lisas. Isso, as lisas e bem pequenas, né? As 5D, 4D, que são comerciais usadas para o concreto, que dão mais ductilidade, concreto convencional, elas são um pouquinho maiores. Tá? A diferença? Provavelmente é a diferença. Até mesmo se a gente for ver as análises que eu fiz, 1% e 2% de fibra, nós notamos que quando nós colocamos mais fibras, o que acontece? Fibra, o aço, ele é mais dúctil, certo? Então ele vai ter uma ductilidade melhor. Então qual será que é o modelo que se adequaria melhor? Aquele que considera o pós-pico. Então o Mansur ficou até melhor, ele foi melhorando com 2% em alguns casos, em relação aos outros, né? Por causa porque ele acaba considerando melhor as fibras. Tá? Mas, deixa eu ver. A sua pergunta foi se as fibras modificam, né? Isso, elas... Você colocou aí como se fosse tipo, geral, assim, tipo, pela
pela quantidade, a porcentagem de fibra que você está utilizando, né? Uhum. Porcentagem de volume, né? E aí você não especificou qual tipo de fibra. Ah, tá. O que acontece é que assim, eu peguei essas análises baseadas em 3 experimentos da literatura. Não foi feito experimental por mim. Tá? Até gostaria que fosse. Então, mas não foi. Então, assim, eu não especifiquei, até porque eu pretendia focar um pouco na regressão e analisar esses modelos. Claro que se eu variar a fibra, variar o concreto, variar a quantidade de sílica, a dosagem ou o tipo de areia, vai alterar os resultados. Como a ideia era testar uma ferramenta e, ao mesmo tempo, dar um embasamento melhor sobre esses tipos de comportamento, eu acabei não focando, senão as minhas 12 páginas iam ficar um pouquinho curta para eu descrever. Mas acho que seria bem válido dizer que foi fibras curtas de 13 milímetros, com espessura de em torno de 1,5 a 2 milímetros. Só mais uma pergunta, você não trabalha numérico, mas assim, eu acho que tem a ver com o seu tema, que é o seguinte, eu sou da Salantal, a gente tem uma espécie de joint venture junto com a BKE, né? E eu sei que aqui no Brasil eles comercializam só a fibra 3D. Essa lisa, ela só é importada. Isso. Eu queria saber, ao seu ver, se isso é um dificultador, né, de estar utilizando concreto de alta resistência, porque parece que ele demanda essas fibras lisas, né? Ó, fico muito agradecido, eu acho que todos os professores aqui, de ter essa oportunidade de falar, por favor, fabriquem essas fibras para nós, porque se nós queremos desenvolver nossa pesquisa, nós precisamos. Eu acredito que seja até por uma questão, você sabe muito melhor que eu, né? A forma de produzir elas talvez não seja um modelo como se produz a 5M, a 4D, a 5D. Não sei. Chutando, tirando esses dados da minha opinião. Mas eu acredito que seja um pouco até pela questão como é feita o fio, né? Mas se vocês produzirem, garanto que, ó, doe para nós aí uma amostra e nós colocaremos o nome da ArcelorMittal lá e falamos, ó, parabéns para vocês, obrigado. Ok, Guilherme, muito obrigado. E finalizamos por aqui com o Guilherme. Obrigado. Bom, dando prosseguimento nas apresentações, nós temos a apresentação de Vinícius Gabriel Parolin de Souza, com o trabalho intitulado Calibração de Modelo Numérico para Viga Mista com Laje Nervurada de OHPC com Fibras. 10 minutos, Bom, boa tarde. Como o Alexandre já falou, meu trabalho calibração do modelo numérico para viga mista com laje nervurada de OHPC com fibras. Esse foi o modelo que eu usei para minha qualificação do mestrado. Então, eu sou autor do artigo e teve a colaboração aí do Gustavo Moura, o André Benedito, meu orientador Paulo Krau e o professor Carlos Humberto. Bom, acho que eu não preciso ficar explicando muita parte da viga mista, né? Então, são elementos que misturam aí os lados positivos do concreto e do aço, a rigidez do concreto com a resistência do aço. Aí a gente tem também o concreto de ultra alto desempenho, que são concretos conhecidos pela alta performance mecânica, pela durabilidade, e pela possibilidade de fazer elementos esbeltos de concreto, como é o caso dessa fachada aqui desse estádio na França. E lá em 2005, na França, foi desenvolvida a primeira laje nervurada de OHPC, e os primeiros ensaios já foram bem positivos, mostrando como que esse material consegue reduzir o volume de concreto e manter a resistência. E ao longo dos anos, esses trabalhos foram sendo desenvolvidos. Em 2013, foi lançado o primeiro documento que viabilizava ali parâmetros de projeto para execução de pontes com tabuleiros de laje nervurada de OHPC. Posteriormente, foram realizados também os primeiros ensaios com vigas mistas, com as lajes nervuradas de OHPC, que também tiveram resultados bem positivos na questão da resistência e diminuição de materiais, que a gente chama de desmaterialização, né? A gente conseguir diminuir a quantidade de material mantendo a resistência. E aí, a partir de 2016, 2017, que começaram a ter mais tipos de pesquisa nessa área. E aí são pesquisas tanto de desenvolvimento de fórmulas, né, pesquisas analíticas,
modelos experimentais e modelos numéricos, que foi o caso do meu trabalho. E aí, no meu caso, um parâmetro que eu aproveitei ali o momento que eu estava aprendendo a mexer no Abacus, eu quis entender um pouco melhor a questão do parâmetro de viscosidade, que é um dos parâmetros de entrada do CDP, que é o modelo constitutivo da plasticidade do concreto no Abacus. E eu vi que em vários artigos na literatura existia uma variação de 0,0001 ou 0,0005 para esse parâmetro. Aí eu quis avaliar um pouco o que variava, né? E aí, só explicando, esse parâmetro ele vai influenciar um pouquinho, não na característica do material, mas na modelagem em si, na maneira com que vai ser realizado o cálculo no Abacus do concreto. Essa fórmula é da taxa de variação do tensor viscoplástico do concreto e o parâmetro de viscosidade é aquele mix aí embaixo. Bom, esse foi o artigo que eu me baseei para fazer o meu numérico. Um trabalho experimental realizado por Zhu et al. 2021. É um trabalho bem completo, onde foram estudadas 6 vigas com laje mergulhada de UHPC. A resistência e a compressão desse concreto foi de 153 MPa. E essa daqui foi a viga padrão que ele analisou. E as outras 5 foram variações dela. Então, a segunda viga foi uma viga com menos nervuras transversais, a outra teve menos nervuras longitudinais. E as outras foram variando a altura da laje e a quantidade de conectores de cisalhamento. Aqui a gente tem as imagens do projeto dessa viga. Então ela teve seção ali de 810 milímetros, um comprimento de 3,70 metros. E ali a distribuição linear dos conectores de cisalhamento. Aqui a gente tem a propriedade dos materiais. Aqui no caso do aço, foi usado um perfil de 200 por 200, uma resistência escoamento de 378 MPa para mesa e 396 para alma. E nas armaduras foram usadas barras de 10 e 8 milímetros com resistência de escoamento de 500 MPa. E também esse concreto com fibras, né? As fibras elas tinham tensão especificada pelo fabricante de 1.600 MPa e os pinos com tensão de 400. Aqui foram os parâmetros de CDP que eu utilizei para fazer a minha modelagem. E variando ali o parâmetro de viscosidade, testando esses dois valores, 0,001 e 0,005. Essa daqui é a imagem das condições de contorno do meu modelo. Então, eu quis testar a condição de contorno de simetria, então eu modelei só metade da viga. Coloquei a condição de contorno. Todos os elementos, tirando as barras, eu modelei com elementos do tipo solid. E as barras foram do tipo truss. Coloquei a condição biapoiada, apliquei deslocamento para simular os atuadores. Os pinos também foram modelados como sólido e foram colocadas interações entre os materiais. E aqui estão os resultados. Essa curva pontilhada seria experimental. O gráfico da esquerda é com o parâmetro de 0,0001 para viscosidade e a curva da direita, as curvas da direita são para 0,0005. Olhando assim, é praticamente idêntico. Um detalhe, né? Eu testei para 3 tipos de malha, de 15, 20 e 25 milímetros. Por algum motivo, houve uma perda de resistência para as malhas de 15 e de 25, a de 20 ela continuou. Aqui tem os resultados em relação à tensão última. Tem aqui os desvios percentuais e o número de incrementos que foram necessários para fazer esse cálculo. E aí, olhando, assim deu para ver que os resultados ficaram próximos ali. O maior valor de desvio foi de 7,24%, foi a curva de 20, que ela não teve perda de resistência. E aparentemente, olhando assim, parece que a curva de 25 milímetros ficou mais próximo do experimental, né? Com 0,065 e 0,63%.
Mas eu acho que é interessante olhar todo o caminho que aconteceu ali na simulação. E eu gerei esses gráficos aqui. Esse daqui, essa linha pontilhada preta, seria o experimental, né? Então eu fiz um desvio percentual relativo. E essas outras curvas mostram como que aconteceu essa variação em relação ao numérico experimental. Então, quanto mais próximo as curvas estão da linha preta, é porque os resultados estão mais próximos do experimental. Então, no caso, a curva de 15 milímetros foi a que teve resultados mais próximos, apesar de no finalzinho ali ela se distanciar um pouquinho. A mesma coisa aconteceu para a viscosidade 0,0005. Então, assim, as conclusões, né? Deu para perceber que o modelo de simetria ele foi coerente, ele conseguiu ter um resultado semelhante com o experimental. A malha com espaçamento de 15 milímetros entre as malhas, né? Dimensão, ela foi o que teve o menor desvio, de maneira geral. E esse parâmetro de viscosidade com 0,0005 foi o que apresentou o resultado com menor gasto computacional. Só voltando aqui para mostrar. Para essa malha de 15 milímetros foi a que deu mais diferença, né? Então precisaram de 45 incrementos para rodar o modelo com 0,001 e apenas 29 para rodar o modelo com 0,005. Então, como os resultados foram semelhantes, para esse caso, eu continuei daí usando o modelo com 0,0005. Aí, assim, acabei não continuando seguindo com essa viga, porque eu precisava fazer análise modal depois, e como tem essa condição de simetria, a gente perde alguns modos de vibração. Daí seria a sequência do meu trabalho. Mas é isso, basicamente. Parabéns, Vinícius, pela apresentação. Damos início às perguntas. Uma pergunta? Ok. Vinícius, você pode contar aquela gráfica que você apresentou? Assim, não é uma dúvida sobre o seu resultado. Eu queria saber qual procedimento você usou para montar esse gráfico, justamente porque normalmente a gente não tem pontos experimentais que estão alinhados com os pontos que a gente tira do numérico. Eu queria saber qual foi a técnica que você usou para produzir esse desvio. Assim, eu fiz meio que uma regressão linear, pegando os pontos experimentais que eu tinha e os numéricos mais próximos. Aí eu peguei os numéricos mais próximos, então eu tinha um experimental aqui e 2 numéricos, eu fiz uma regressão para chegar nesse ponto médio. Obrigado, era isso que eu queria entender. Fazer até porque eu tenho interesse em fazer algo parecido no meu e não tinha chegado a uma ideia ainda de como fazer. Mais alguma pergunta, irmã, por favor? Em período que se passou batido, né? Às vezes pode passar batido. Seu trabalho você utilizou o concreto com fibras, assim, correto? Isso. Parece que no lado você utilizou aquele modelo construtivo do Pitnamos System. Isso. Se eu não me engano, ele não tem nada específico lá para concreto com fibras. Eu acho que você deve ter modificado alguma coisa na linha construtiva. Ah, sim, não, peço até perdão que eu não expliquei muito bem essa parte. No modelo a compressão e a tração, eu não expliquei, mas eu usei o modelo de carreira Chu para compressão e Li e Leung para tração. Nesse modelo constitutivo tem lá parâmetros que relacionam a questão das fibras. Tá? Eu inseri lá o diâmetro, o comprimento, né? Uma coisa que eu achei interessante no seu trabalho é que eu sou um usuário que uso lápis há muito tempo, né? E é comum você variar esse parâmetro de viscosidade para você conseguir uma convergência melhor, né? Mas entendi que você colocando parâmetros de viscosidade mais baixos, você teve pouco convergência, mas você ainda colocou um valor, né, adicional para você não conseguir uma convergência maior, mas você diminuir os números de incrementos. Né? Uhum. É porque esse modelo estava levando muitas horas para rodar daí. Por isso que mas tanto de qualquer forma ele corria sem problema. Até se você colocasse a viscosidade zero. eu não cheguei a testar com 0. Porque na literatura sempre tinha esses dois valores, na maioria dos artigos que eu vi, eu acabei não testando com 0, mas poderia ser. Beleza. Obrigado. Pessoal, caso tenham
algum outro questionamento, depois vocês podem conversar pessoalmente com os apresentadores, tudo bem? Então, obrigado, Vinícius, encerramos por aqui a sua apresentação. O próximo trabalho a ser apresentado é do discente André da Silva, com o título Estudo comparativo do custo de... Não, desculpa, André, perdão. Estudo numérico dos conectores T Perfbond com mesa não soldada em vigas vistas de aço concreto. Vou apresentar assim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então, depois da apresentação, vou aqui basicamente explicar o trabalho que nós estamos desenvolvendo, e nesse caso aqui é um trabalho que foi desenvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado, em conjunto com a professora Monique e com a Fernanda. Eu dividi essa apresentação em 6 tópicos, faço uma contextualização sobre os conectores Perfobond, depois falo um pouquinho das premissas utilizadas no modelo numérico, parto para vamos dizer assim, uma ampliação desse estudo numérico e uma proposta de formulação e as principais considerações que foram tiradas desse trabalho, né? Então, só resumindo aqui, fazendo essa contextualização, os conectores desses elementos, eles acabam sendo responsáveis, né, pela transmissão e garantir aquele comportamento misto entre os materiais. E ao longo dos anos, muitos conectores foram desenvolvidos, o STUD, que é amplamente utilizado, perfis C, perfis U, Crash Bond, e os conectores Perfobond também ganharam destaque nos últimos anos com base na sua resistência e maior rigidez. Por outro lado, ele acaba sendo também conhecido como um tipo de conector onde você acaba tendo uma capacidade de deslizamento não tão adequada em comparação com o que o Eurocódigo, por exemplo, determina naqueles 6 milímetros lá que eles utilizam. Então, ao longo dos anos, inúmeros conectores e variações de geometria, parâmetros foram estudados, desenvolvidos. Então, ressaltei aqui alguns, né? Por exemplo, do Zeng, 2016, onde ele estuda ali a influência do alargamento do furo para talvez tentar aumentar essa capacidade de deslizamento. O conector T Perfobond, de Pessoa, 2015. O Wang et al. De 2019, onde ele faz um corte ali no furo para tentar garantir, de alguma forma, esse aumento lá da capacidade de deslizamento, né? Então, procedeu-se com uma análise numérica e, nesse caso aqui, nós escolhemos essa variação do conector T Perfobond com a mesa desconectada. Qual era a ideia? A partir do momento que eu tenho a mesa desconectada, eu consigo aumentar essa capacidade de deslizamento, né? Então, o foco foi dado na avaliação do modo de falha e na resistência. Adicionalmente, a gente trabalhou uma nova proposta com base já em propostas existentes na literatura. O próprio Pessoa, que eu vou falar daqui a pouco, ele também induziu, né, e desenvolveu uma equação para esse tipo de conector. Então, qual é a ideia em si, né? Então, existe aquele tradicional ensaio push-out, para que você possa caracterizar o desempenho dos conectores. Esse ensaio, por exemplo, no Eurocódigo, está muito vinculado a um conector tipo pino, o STUD. Há ainda alguma discussão se talvez seria o melhor formato, ou o melhor ensaio quando você tem variações de conectores, principalmente Perfobond, Crash Bond, outros tipos de conectores. Tem já uma norma britânica que usa dimensões distintas e ressalta aqui embaixo que hoje os Eurocódigos estão em desenvolvimento e já existem algumas versões, vamos dizer assim, sendo passadas para consulta, e a ideia de introduzir esses novos conectores com uma flexibilidade em termos de capacidade de deslizamento, né? Que é o que o Eurocódigo determina lá naqueles 6 milímetros para o STUD. Então, basicamente, a gente pode ver ali modos associados ao esmagamento, à fissuração do concreto, à plastificação, ou mesmo à ruptura do próprio conector. E nos últimos anos, ensaios experimentais, como eu já tinha dito, modelagens numéricas, buscaram desenvolver o quê? Olha, como é que eu posso caracterizar a resistência desse tipo de conector propriamente dito, né?
Então, eu ressaltei aqui 3 trabalhos da literatura, em que basicamente você tem uma equação para que você possa caracterizar a resistência lá dos conectores. Porém, o que nós estamos propondo aqui nesse trabalho vamos dizer assim, é algo diferente, similar ao STUD, ou seja, a gente tentar encontrar formulações com base no tipo de modo de falha e não numa equação completa. Então, o modelo numérico foi desenvolvido no Abacus, né, com base em 2 ensaios experimentais. Pessoa 2015, aí sim ele fez o T Perfobond não soldado, e Viana, que é a professora Juliana que está aqui, né, ela também desenvolveu. A ideia aqui foi utilizar esses 2 trabalhos até mesmo para aumentar o escopo de validação, né, do modelo. Então, trabalhamos ali com concreto na ordem de 20 a 35 megapascal, armadura na ordem de 500 megapascal. Aqui está uma foto, né, do modelo, a gente aplicou dupla simetria, então tem ali o conector tem perfobond, a laje de concreto, as restrições, o modelo foi desenvolvido através de elementos sólidos, né, fizemos um estudo de sensibilidade de malha, então encontramos ali para aproximadamente 5 a 8 milímetros, tá, como resultados que nós consideramos como satisfatórios. O modelo do concreto, como já tinha sido mencionado, o CDP, né? Então, o Vinícius, desculpa, ele já tinha apresentado aqui. Usamos para caracterizar a parte de compressão o Pavlovich 2013 e a parte de tração o próprio CEB. Tá? Fizemos uma análise dinâmica explicit, considerando a não linearidade completa, então a parte geométrica e física. E aqui falando um pouquinho agora sobre os resultados, né? Então podemos observar nessa figura uma comparação em termos de modo de falha, né, que nós encontramos na modelagem numérica. A parte de cima, a compressão no concreto, né? Então aqui está a foto do ensaio experimental, a parte numérica, e também uma boa convergência em termos de modo de falha lá na parte de plastificação do conector. E, consequentemente, tivemos o quê? Uma boa correlação em termos de curva-carga deslizamento. Encontramos ali uma média em torno de 1,03, um coeficiente de variação de 0,08. Então, com base nesse primeiro estágio de validação, consideramos que o modelo está validado. E ampliamos agora a investigação, variando não só a resistência do concreto e também a tensão de escoamento do conector, mas também a altura e a espessura dos conectores. Tá? E vocês vão perceber o porquê a gente acabou tendo essa ideia aqui com base nos diferentes modos de falha que encontramos lá nos nossos estudos. Né? Então, aqui eu mostro nesse gráfico a direita aqui, superior, né? Onde eu tenho ali em X a força do conector, em X a resistência do concreto, FCM, em Y a força do conector. O que eu ressalto aqui? Que não há uma proporção linear, ou seja, eu começo a aumentar a resistência do concreto, não necessariamente eu vou aumentar a resistência na mesma magnitude lá do meu conector. Isso está associado ao quê? Ao que nós identificamos como os diferentes modos de falha em que encontramos lá na nossa modelagem. Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma série de curvas variando a espessura do conector. Tá? Então, saí aqui de 6 milímetros e fui até 20 milímetros, extrapolei. O que nós percebemos aqui? Que, com base no aumento da robustez do conector, a gente começou a mudar o modo de falha e a perder utilidade. Ou seja, você saiu de um modo de falha onde estava associado à plastificação, por exemplo, do conector, até aparecer fissuração e aquele modo muito comum, onde você acaba tendo o cisalhamento por bloco. Né? Então, com base naqueles resultados, nas observações que tivemos, a gente introduziu e desenvolveu uma formulação inicialmente já proposta lá atrás por Pessoa, onde ele faz, diferente do que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, a força do conector ela é obtida através ou da parte do concreto ou da parte do aço. Tá? Muito próximo ao que é
preconizado pelas normas para o conector tipo pino, tá? Então, para cada componente, vamos dizer assim, né, o concreto, o aço, nós iremos também separar a parte da mesa e depois a parte da alma também do conector, tá? E o que nós fizemos aqui? Bem, a nossa equação, ela, antes, o pessoal ele tinha desenvolvido a equação com base no esmagamento e na plastificação do conector e introduzimos quem? A fissuração. Muito com base o quê? No aumento da espessura do conector. Ou seja, a gente percebeu que não existia, basicamente, plastificação no conector e nem esmagamento no concreto. A gente estava tendo ali um problema de fissuração relativo a um cisalhamento. Depois, percebemos que um módulo de elasticidade ele acabava tendo uma convergência maior do que, basicamente, você colocar o FCK. Quando a gente colocava o FCK na fórmula, você não via uma proporcionalidade adequada. Aquilo ali provavelmente está relacionado a uma questão de rigidez entre o conector e o concreto. E a terceira, nós colocamos a excentricidade, que já tinha sido proposta lá atrás por Veríssimo, tá? Então, aqui estão as fórmulas. Basicamente, a gente faz uma adoção e verificação com base também no tipo de concreto. E aqui só um exemplo de um caso, né? Só para vocês entenderem. Definimos os 3 modos de falha, modo A, modo B e modo C, tá? E alguns modelos apresentaram modos combinados, isso é normal, muito vinculado à questão de rigidez entre o concreto e o conector, mas na nossa proposta, a gente precisa definir um valor mínimo relacionado a um tipo de modo. Então a gente conseguiu aqui identificar o modo predominante, que nós determinamos como predominante, que poderíamos ter lá no meu conector. Então aqui tem um gráfico onde eu comparo os modelos numéricos com a nossa proposta e também com a proposta de pessoa. Então, como é que a gente pode tentar entender isso aqui? Há uma menor dispersão, né, entre os resultados, até nesse caso aqui, no caso de pessoa, valores aqui contra a segurança, né, valores abaixo de 1, e a nossa média aqui ficou entre 1,09, enquanto a de pessoa ficou em 1,29. Só depois ressaltamos aqui os diferentes modos de falha que nós classificamos. Então, entendemos que a nossa proposta ele apresentou um menor nível de dispersão e uma aproximação com relação à modelagem numérica que nós desenvolvemos. Então, passando aqui para as principais considerações, o modelo numérico ele apresentou um resultado que nós, vamos dizer assim, definimos como satisfatório, uma boa convergência em termos de modo de falha e resistência, né? O estudo paramétrico ele apresentou ali questões muito importantes, principalmente a variação dos modos de falha que a gente acabou encontrando, principalmente quando há uma variação mais robusta com relação aos parâmetros lá do conector. Essa nova metodologia ela foi baseada nos diferentes modos de falha. Então, definimos ali 3 modos de falha associados, apresentou uma melhor aproximação com relação à pessoa e também com uma menor dispersão e uma concordância com relação aos modos de falha. A gente conseguiu determinar ali qual seria o modo de falha predominante, né? Como eu já tinha dito, né? Então, finalizo aqui agradecendo a atenção e muito obrigado. Obrigado, André, pela apresentação. A sessão de perguntas, por favor. Boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho. Né? Obrigado. Muito bom. Eu fiquei só com uma dúvida com relação ao processo de modelagem. Só sobre como vocês consideraram o contato do conector e do concreto. Boa pergunta. A gente basicamente fez um General Contact com um coeficiente de fricção de 0,15, tá? Mas só que, nesse caso, como a resistência do conector é muito elevada, vamos dizer assim, o contato em si ele acaba não sendo tão relevante na questão tangencial, mas em si
ou a parte normal, sim, com certeza. Ou seja, para tentar minimizar ali a penetração. A gente tentou equilibrar também a questão das malhas, né? Entre o conector e o concreto, para que a gente pudesse minimizar os efeitos de penetração. Isso. Só aproveitando a deixa nossa pergunta, Aham, eu também já pesquisei coisas ligadas à lista, né? aham. E eu lembro que o CDJ pagava entre 0,45 e 0,55. Você não acha que 0,15 é um pouco baixo, não? Vamos lá. Depende também de como é que você também faz esse tipo de ensaio. Então, por exemplo, esse tipo de ensaio tem um pré-carregamento. Então, basicamente, você também, vamos dizer assim, permite com que você quebre aqueles contatos por adesão, tudo inicialmente. Então, ele 0,45 não necessariamente vai se aplicar da mesma magnitude aqui. Porém, volta lá de novo. O valor que você acaba tendo ali a nível de resistência de ponta, esmagamento do concreto, ou até mesmo plastificação do conector, esse percentual não é tão elevado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente também variou e a diferença era muito pequena, abaixo de 2%. Obrigado, André. Obrigado. Até mais. Obrigado. Bom, dando prosseguimento, nós temos o trabalho de Eric e Matheus Fernandes Bezerra, cujo título é Estudo Comparativo do Custo de Vigas Mistas de Aço Concreto com Stud Bolt e Conector Treliçado. Eric, palavras. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Eric, sou aluno do programa de pós-graduação em Estruturas e Construção Civil da UNB, Universidade de Brasília. E eu venho, através dessa apresentação, destacar alguns dos principais aspectos do trabalho que a gente desenvolveu lá, um dos trabalhos, sobre o conector treliçado, nesse caso focado na avaliação de custos. Esses estudos mais numéricos, estudos experimentais, a gente já fez em outras ocasiões, já estão publicados. E aqui para o evento a gente resolveu trazer esse trabalho, a priori mais simples, mas para destacar um pouco da aplicação do conector, que intuitivamente seria mais econômico, inclusive uma das principais justificativas do desenvolvimento dele. Porém, a gente não sabia do quão mais econômico seria esse conector, né? Então a gente trouxe nesse trabalho. Bem, por se tratar de um congresso de estrutura mista, não preciso destacar a importância dos conectores de cisalhamento no funcionamento, né? Ele é o que é responsável pela mágica acontecer. Mas eu gostaria de destacar que ao longo dos anos, muitos conectores estão sendo desenvolvidos, né? Foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos ainda, com o intuito de popularizar um pouco mais os sistemas mistos. Afinal, eles ainda estão aquém, o uso ainda é aquém do seu potencial, né? Principalmente em países como o Brasil. E aí, dentre esses vários conectores, a gente destaca o Stud Bolt como aquele que tem a maior aplicação, né? O maior alcance, e o perfil, o conector formado por perfil U, ou seja, denominado formato a frio, com destaque que esses são os dois conectores que possuem, apenas eles possuem prescrições de projeto na NBR 8800. Né? Mas existem vários outros, né? O Perforbond, como acabou de ser mencionado, o Crash Bond, que também foi produzido pelo Veríssimo, o perfil T, que acabou de ser mencionado também, e o conector treliçado, que é o conector que eu vou me aprofundar um pouquinho agora. Bem, antes disso, né, como o estudo compara o Stud Bolt, que é o mais empregado, com o conector treliçado, a gente precisa destacar por que ele é tão usado. Né? E dentre as vantagens do Stud Bolt tem a boa produtividade, né, uma rápida produtividade de execução, são bem adequados para a soldagem rápida, embora isso seja a soldagem seja um inconveniente do Stud Bolt, que eu vou comentar um pouco mais da frente. Pode ser aplicado com steel deck, com laje maciça, com pré-laje, enfim, aplicado a diversos outros sistemas, limitação que alguns conectores possuem. E ele não oferece nenhum obstáculo à disposição das armaduras longitudinais, como alguns conectores às vezes oferecem, né? As armaduras no caso da laje. E as desvantagens dele, né? Sensíveis quando submetidos à carga cíclica, a danos por fadiga, e sendo a aplicação em pontes uma das principais aplicações das estruturas mistas, isso acaba sendo desagradável. A resistência é relativamente baixa, o que acaba impactando na quantidade de conectores, o que pode oferecer um obstáculo à disposição das armaduras, né, que seria uma vantagem. O custo é relativamente alto, principalmente se a gente considerar a soldagem, se a gente considerar o fato dele ser patenteado e importado.
E, como eu mencionei, a soldagem requer a utilização de geradores de alta potência, né? Isso, eu diria que é um dos principais inconvenientes, principalmente se a gente considerar a execução desse tipo de estrutura em regiões distantes de grandes centros urbanos, né? Às vezes nem tanto, até em cidades como Fortaleza, por exemplo, a gente tem dificuldade em encontrar equipamento específico para poder efetuar a soldagem desse tipo de conector. Então, com o intuito de oferecer uma alternativa de execução mais rápida, né, com a técnica relativamente dominada, a um custo menor, foi desenvolvido no âmbito da Universidade de Brasília o conector treliçado, que foi patenteado em 2016, que nada mais é do que um vergalhão de ACA50 dobrado no formato triangular, que se solda à mesa do perfil com essas hastes horizontais, né, que tem um pino soldado no topo, que a gente ainda vai estudar sobre a pertinência de manutenção desse pino, para evitar o uplift. Aí algumas das vantagens desse sistema são meio óbvias, né? Como baixo custo de produção, pode ser utilizado solda comum, diferentemente do steady bolt, fácil instalação e execução, e os trabalhos indicaram um bom desempenho estrutural. Então, além dessas vantagens do ponto de vista construtivo, tem também o desempenho estrutural dele foi inclusive superior ao steady bolt nos trabalhos que nós fizemos, né? Aí só para vocês entenderem um pouco o que já foi feito explorado dentro do conector, o primeiro trabalho dele foi uma tese de doutorado. Ele foi idealizado com essas duas geometrias, que a gente chama de conector treliçado reto, né, que forma um ângulo reto aqui, assimétrico, e o conector treliçado isósceles, que foi mais explorado, um pouquinho mais explorado do que o outro. E aqui, para vocês terem uma ideia, a gente simulou um steady bolt com um diâmetro de 19 milímetros, e 130 milímetros de altura. Foi feito. Isso aqui é um ensaio experimental, certo? O primeiro trabalho foi experimental. E a gente testou os diâmetros, os vergalhões com aço de 8, 10 e 12,5 milímetros. E dentro deles vocês conseguem ver que os de 12,5 milímetros, né? Tanto o reto, de apertar aqui alguma coisa. O reto aqui, ó, de 12,5 e o isósceles de 12,5, ambos apresentaram um desempenho superior ao steady bolt. E se a gente usar como métrica de desempenho a relação carga por área, todos os conectores de todos os diâmetros, conectores treliçados, apresentaram um desempenho superior ao steady bolt, o que mostra um elevado potencial de aplicação do sistema. Em seguida, e como resultado de uma dissertação de mestrado, foi feito um estudo numérico, né, e se observou aqui, como a gente pode ver na curva carga-deslocamento, uma conformidade muito boa, ajustou muito bem o modelo numérico do experimental. Aí nesse estudo numérico foi feito um estudo paramétrico inicial, em que foi avaliada a variação da altura, o ângulo de abertura do conector, né, para definir uma geometria ideal, vamos dizer assim. E com essa geometria ideal definida, foi feito um estudo variando o diâmetro do conector e resistência do concreto. E dessa base de dados foi desenvolvida uma equação para predição da capacidade resistente do conector. É importante destacar aqui essa equação, né, principalmente ela tem uma cara muito similar à utilizada para o dimensionamento do steady bolt. E essa equação foi utilizada no trabalho para o dimensionamento da estrutura mista, das vigas mistas. Por último, teve uma outra tese de doutorado, também foi publicada agora, um artigo sobre ela, em que foi feito um ensaio de flexão. E na estimativa desse comportamento da viga mista foi utilizada aquela equação também, ela mostrou que estima bem essa capacidade resistente do conector. E nela foram avaliados 3 graus de conexão. E aqui o que eu destaco em relação ao trabalho, né, dentre as inúmeras contribuições, é que foi mostrado que, embora a gente reduzisse o grau de conexão na metade, por exemplo, o que daria uma redução do custo na metade, né, porque a metade do número de conectores seria necessário para garantir essa conexão, a perda de resistência foi da ordem de 20%, né, revelando que utilizar um grau de conexão menor às vezes é pertinente. Lembrando, nem sempre a gente consegue garantir, né, por causa do espaçamento do conector, que ocupa uma parcela relevante do perfil, ali a gente consegue garantir esse grau de interação maior, de conexão maior. E o estudo de caso, a gente pegou um edifício comercial, né, e fez o dimensionamento tanto dessas vigas, tanto considerando as prescrições para o steady bolt, como aquela equação da resistência para o conector treliçado, e aí chegou basicamente às seguintes conclusões. Isso aqui são detalhes do dimensionamento, né? Depois podem consultar o trabalho para ter mais detalhes. Mas a gente teve uma resistência superior do conector treliçado em relação ao steady bolt, fato que se refletiu na quantidade de conectores, né? Você teve ali uma
cerca de 10% ali de diferença de resistência, né? E resultou num número menor de conectores. Para poder fazer a estimativa do custo, a gente utilizou o Sinap como base de dados. Entretanto, muitas informações não estavam lá, e aí a gente teve que fazer composição de mercado, e a medida que a gente utilizou para produtividade, os fatores de produtividade, para o Steadbolt, para a execução do Steadbolt, foi um vídeo do YouTube, e para o conector treliçado, a gente executou, realizou a soldagem lá do conector em laboratório para medir mais ou menos quanto tempo era gasto para produzir um conector, para executar um conector. Aí o custo total em relação ao custo, né? Conseguiu uma economia de quase 50% do valor total, né, para a execução dessa estrutura toda com o conector treliçado em relação ao Steadbolt, tá bom? Bem, então é isso, o número de conectores, resumindo, né, as contribuições desse trabalho, que repito, o intuito desse trabalho é mais apresentar o conector, mostrar um aspecto que a priori era meio óbvio, que ele, pela própria natureza do conector, era natural se imaginar que ele seria mais econômico, agora quão mais econômico? Nesse estudo de caso especificamente, a economia foi de cerca de 51%, economia do custo. Né? Você teve uma economia com relação ao número, né, de conectores, e com relação ao custo, há essa ponderação de que para a gente levantar esses índices, né, o custo com a execução do conector, nós fizemos esse estudo usando o YouTube, no caso do Steadbolt, e fazendo a soldagem em laboratório para o conector treliçado. Tá bom? Então é isso, só. Obrigado. Parabéns, Eric, pela apresentação. Sessões de perguntas, por favor. Algum questionamento? Ao Eric? Hermano? Já fiz muitas perguntas. Pode fazer, mas... A apresentação dele foi... Aí o Hermano estava lá já, né? O Hermano tava lá. A gente já começou sobre usar o aço de 700 MPa também no conector, né? Tá, um questionamento, então, né? Pode contar. Vocês desenvolveram esse conector, mostrou que ele é um custo inferior ao Steadbolt, mas existe alguma aplicação comercial? Existe Ainda alguma não. procura comercial? Não. Ainda não. A gente ainda são poucos os trabalhos, né? A gente está no terceiro trabalho acadêmico, a nível acadêmico nele, ainda são poucos ensaios experimentais, né? Mas a gente não fez, por exemplo, ainda estudo de fadiga, que se você pensa numa aplicação em pontes, que é uma das grandes atrativos da estrutura mista, é importante você ter o estudo de fadiga. Testar em outros sistemas, todos os ensaios e análises numéricas foram feitas com a laje maciça, né? Então ainda tem um caminho para a gente percorrer e até pensar na popularização. Pode ficar à vontade. Eu vi que você fez as composições de custos, né? Sim. E você disse que usou a SNAP. Em algumas Provavelmente da vezes. sua região ali. Exatamente. E daí o tempo, eu não entendi muito como foi feita a composição da execução. A gente mediu o tempo. Agora, deixa eu ver se eu entendi direito. Como foi que a gente pegou o tempo? É como que você falou que... A gente pegou as medidas lá, por exemplo, de soldador. Quanto o custo do soldador, entendeu? Sim. Aí para saber quanto tempo a gente iria gastar para poder soldar o Steadbolt, a gente foi lá no YouTube e viu no vídeo quanto tempo ele gastava para soldar um Steadbolt, entendeu? Entendi. Aí o mesmo a gente fez para o conector treliçado. A gente foi lá e viu quanto tempo era gasto para ele soldar um conector. Aí tem tantos conectores, o tempo é tanto, vai gastar tanto, a hora do soldador que a gente pegou lá no Sinap era tanto, e aí a gente compôs o custo. Então, basicamente, vocês pegaram e fizeram uma pesquisa do campo do Isso. tempo de conexão. Isso, Pegaram exatamente. a SNAP lá do custo... Isso lá no Ceará. E daí fizeram a composição do... Isso, exatamente. Execução. Tá, obrigado. Tem mais uma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Não me recordo se você chegou a falar na apresentação, mas qual que é a necessidade daqueles pinos soldados? É para o uplift, para melhorar o desempenho, mas como eu falei na própria apresentação, a ideia é investigar se ele realmente é necessário. Mas a premissa é fazer algo parecido com o que a cabeça do Steadbolt faz. Né? Você aumentar a resistência dele ao uplift. Ok, então encerramos por aqui, Eric. Obrigado. Seu certificado. Obrigado. Viu? Obrigado. Dando continuidade, nós temos a apresentação de Guilherme Amorim, com um trabalho intitulado Comparação entre os métodos normativos para o cálculo da capacidade resistente de pilares mistos de seção circular preenchidos com concreto. Silvana ia gostar. Boa apresentação. Bom, prazer pessoal, boa tarde. Eu sou o Guilherme.
Nosso trabalho, ele queria investigar de uma forma bem exploratória ainda a comparação entre os métodos normativos para o cálculo resistente de pilares circulares preenchidos com concreto. Tá certo? Nós trabalhamos em 4 pessoas, eu, Guilherme, o professor Emerson, da Unesp de Ilha Solteira, o Renato, que é ex-aluno do doutorado da UFSCar, passou agora em alguns concursos, mas ele ainda não me disse de que universidade ele vai ser professor, e o professor Alexander, que é professor da UFSCar e foi orientador do Renato. Eu também. Seu também, né? Verdade. Então, como eu disse, a gente vai falar de pilares mistos preenchidos, em inglês, Concrete Fill Steel Tubes. A gente pode achar na literatura tanto CFST quanto CFT. Aqui no trabalho a gente está tratando como CFST, certo? E as principais vantagens da gente usar ele é a ação composta. Existem trabalhos que apontam que a resistência do pilar misto preenchido por concreto é maior do que a soma das partes do pilar de concreto e do pilar de aço. Ele também ganha capacidade em relação a incêndio, sismo, ductilidade, e tudo tem a ver com essa ação composta, que tanto o concreto melhora o comportamento do aço, quanto o aço melhora do concreto. E a melhora do comportamento do concreto tem muito a ver com o confinamento passivo que o tubo que circunscreve o concreto propõe, entrega. O mecanismo de falha de uma matriz de concreto se dá primeiramente pela aplicação de força de compressão, e como a gente tem agregados rígidos em grande quantidade, por volta de 75%, a distribuição dos esforços gera pressões radiais no sentido fugindo do centro, tá certo? A partir do momento que essas tensões laterais ultrapassam a resistência e a coesão da matriz cimentícia, a gente vai começar a ter fissuração no mesmo sentido da carga, tá certo? Então, quando a gente aplica algum tipo de compressão, a gente aumenta e melhora o comportamento da coesão. E ele pode ser tanto aplicado ativamente quanto passivamente, tá certo? Então, quando a gente aplica esse confinamento, a gente aumenta a coesão do concreto, da matriz cimentícia, e com isso a gente ganha resistência, tá certo? A geometria circular do pilar misto melhora isso porque torna esse confinamento homogêneo, essa resistência, esse esforço lateral homogêneo. Então, se a gente pensar no critério de resistência, a gente está mais próximo do eixo hidrostático. A gente tem uma tensão desviadora menor, então a gente consegue ganhar mais resistência e mais ductilidade para o mesmo concreto, considerando só o concreto armado. O confinamento, além de outras coisas, é dependente de geometria, esbeltez local e resistência dos materiais. E diversas normas consideram, para pilares mistos, equações diferentes, metodologias diferentes, que consideram de forma diferente também a interação entre esbeltez local, global e resistência plástica. Certo? Só que algumas levam, com maior ou menor grau, em consideração o confinamento. Certo? Então a ideia é justamente avaliar como essas normas estão levando em consideração o confinamento. A metodologia é bem simples, calibramos um modelo numérico com os resultados do trabalho de Gupta e Tial. Depois a gente fez uma análise paramétrica de 10 configurações geométricas para CFST circulares. E depois comparamos os métodos analíticos das normas com essa análise paramétrica. Tá certo? Então a gente vai ter a norma brasileira 8.800, a 16239, o Eurocódigo 4, a ISC S360 e a norma chinesa DBJ 1351. Certo? Então, os modelos que a gente vai parametrizar, eles vão variar o diâmetro, a espessura, a taxa de aço, o número de barras, o diâmetro das barras e o comprimento. O comprimento ele foi definido a posteriori. Em função do formato da equação do Eurocódigo, a gente tentou manter o parâmetro de espessura reduzida sempre em 0,2. Então a gente mantinha esse parâmetro e a partir dele calculava o comprimento e usava esse comprimento para os modelos, certo? As informações sobre o concretos, aço e armadura estão escritas. A gente colocou um comprimento de 25 mm, estribos de diâmetro de 5 mm espaçados a cada 10 cm para ter uma configuração genérica, certo? Aqui estão as expressões para o cálculo de capacidade existentes da norma brasileira, da norma americana, da norma chinesa e da norma europeia, tá certo? Existem as notas aqui explicando o que é cada um dos termos, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar no trabalho. E a gente está considerando como unidade os coeficientes parciais de segurança, ou seja, a gente não está considerando os coeficientes parciais de segurança, a gente está olhando só para a capacidade plástica, tá certo? Tanto que a gente tentou manter o
índice dos BUTs a 0,2, justamente para a gente garantir que a gente estivesse o mais próximo possível de uma ruptura por plastificação completa da seção. A norma DVJ 1351, a chinesa, considera o confinamento pelo fator índice de confinamento. Esse índice de confinamento que leva em consideração a resistência e a área de aço e a resistência à área de concreto. A norma europeia considera, para seções circulares especificamente, tanto um aumento na resistência do concreto, por meio do fator ΔC, quanto uma redução na resistência do aço pelo fator ΔA. As normas americanas e brasileiras, elas consideram apenas um aumento nesse fator aqui, de 0,85, que você normalmente encontraria em normas de concreto, para 0,95. Pode ver que tanto a norma americana quanto a brasileira tem 0,95. Esse item não está no trabalho, mas gostaria de trazer a atenção de vocês. A última versão da norma 8.800, que foi para consulta recentemente, troca para essa equação aqui. Então, ele vai se aproximar da norma americana, a próxima. E a norma europeia, para pilares preenchidos, não necessariamente circulares, tem essa mesma equação, só que em vez de 0,95 é 1. Então, ela já considera de maneira mais arrojada o confinamento, certo? O modelo numérico, a gente usou elementos de shell com integração reduzida. Para o concreto, elementos sólidos também de integração reduzida. A armadura, a gente usou elementos de treliça. A gente usou um tamanho médio de malha de 0,0679 vezes o diâmetro. E a gente chegou nesse tamanho por uma análise paramétrica. Pegamos um modelo, avaliamos a influência da malha em função do tamanho. E como o nosso elemento ele vai mudar de 300 milímetros de diâmetro a quase 1 metro, a mais de 1 metro de diâmetro, a gente colocou em função do diâmetro para a gente ter uma otimização do processamento. E a malha da armadura tem metade do tamanho da malha do tubo e do concreto. As condições de contornos foram autoequilibradas, então no plano médio, onde se cortam os planos cartesianos, a gente colocou restrições. Tanto a rotação de corpo rígido, quanto o deslocamento no eixo de carregamento, de forma que ele tinha condição de se expandir, mas ele não tinha como se rotacionar. E nas extremidades a gente fez um rigid body com reference points para a gente poder aplicar as cargas e ter o movimento das extremidades. A gente também restringiu por motivos que não estão disponíveis aí, mas ele gerava problemas no pós-pico de flexão que não é esperado em modelos numéricos desse tipo. Mas nesse caso aí ele não faria tanta diferença porque a gente estava avaliando capacidade de carga, então foi feito o controle de carga. A gente não fez controle de deslocamento. A gente fez um contato tipo hard contact com penalty friction com valor de 0,3, que a gente tirou do trabalho de Patirana, e embedded region nas armaduras para eles serem considerados, tá certo? O aço foi considerado elastoplástico perfeito, então ele regime elástico até a tensão de plastificação e ele vai tensão plástica até a deformação máxima. Concreto, a gente usou o CDP com o diagramado constitutivo de compressão de carreira e chu. Tração é o trabalho de Henning com sonho polar que leva em consideração a energia de fratura. É um trabalho relativamente recente, mas é um trabalho bem visto em trabalhos numéricos recentes e na literatura. E um dano simplificado de Yu et al. Apenas para a gente ver se tivesse alguma questão de fissuração ou algum dano concentrado. Esses são os parâmetros que foram colocados, os parâmetros numéricos do CDP para essa avaliação. E a calibração, como foi colocado, foi a partir do trabalho de Gupta et al. E a gente avaliou o modelo D4M4C2. A gente teve um erro percentual de força última de 1,4%. Então, o erro é mínimo. E a partir dele, a gente começou a produzir os resultados, tanto numéricos quanto analíticos, para poder comparar. A gente nota que o principal ponto, que é o aumento da seção transversal, realmente causa o aumento da resistência do pilar, o que é esperado, uma vez que é o principal ponto, mas a gente pode notar, principalmente aqui nessa região, que é mais visível, que um padrão entre a relação das resistências do numérico e das resistências analíticas se repete. Então, a gente, na próxima imagem, a gente fez uma comparação entre a resistência encontrada numérica e a resistência encontrada nas formulações analíticas, de forma que o valor maior que 1 fosse um valor conservador, uma vez que o resultado numérico é maior do que o resultado analítico para a capacidade resistente plástica. Então a gente nota que tanto a norma brasileira quanto a norma americana, ela tem resultados muito mais conservadores que o valor numérico que a gente tem,
e tanto a norma europeia quanto a norma chinesa, que consideram efetivamente o confinamento por meio de índices de confinamento distintos, mas ainda assim, tem formulações que são menos conservadoras. E à medida que a gente vai aumentando, aqui não está em ordem, mas à medida que a gente vai aumentando o diâmetro, o parâmetro de esbeltez local, a gente tem uma redução do conservadorismo das normas, tá certo? Então, o aumento da razão D sobre T gera redução do confinamento, isso está bem estabelecido em literatura. Então, para valores muito altos de D sobre T, a gente tem até eliminação do efeito positivo de confinamento. E o aumento do D sobre T também gerou redução na razão entre as capacidades existentes do modelo numérico e dos modelos analíticos. Então, a média dos coeficientes dá que as normas americana e brasileira vão ter comportamentos mais conservadores, predições mais conservadoras em relação à norma europeia e a chinesa. Se a gente pegar e fizer uma regressão linear simplificada, apenas para a gente poder ver a relação D sobre T com o coeficiente de normal numérica e normal analítica, a gente tem uma regressão, ou seja, uma diminuição do conservadorismo das normas quando a gente aumenta a esbeltez local. O que significa que quanto menos o confinamento interfere no nosso resultado, mais próximo do valor que seria o correto, pelo menos para aqui dentro, as normas se aproximam, certo? Então, o aumento da razão de esbeltez local reduz consideravelmente a divergência entre os resultados analíticos e numéricos das normas consideradas conservadoras e, em consequência, o grau de conservadorismo delas. O aumento como conclusão, a gente pode colocar o aumento da razão D sobre T gera a redução da razão das capacidades existentes, que está diretamente atribuído à contribuição do confinamento nesses pilares. A ordem de conservadorismo das normas de mais conservadora para menos conservadora é a americana, depois a brasileira, a europeia e, por último, a chinesa. Considerando que a divergência máxima foi de 7%, os resultados não indicam, de fato, insegurança nas normas menos conservadoras, quando a gente considerar os coeficientes parciais de segurança. É apenas uma diretriz geral de que elas vão ter resultados mais arrojados e considerar de uma maneira mais aproximada o efeito de confinamento dentro do pilar do que as normas brasileira e americana. E o modelo numérico estabelecido no trabalho pode ser utilizado para estudos paramétricos subsequentes para CFST circulares. De maneira geral, o que eu tinha para apresentar era isso. Aqui eu não apresentei toda a bibliografia, eu coloquei apenas a bibliografia das normas e o que a gente usou na modelagem. Eu agradeço a atenção e a presença de vocês, e se alguém tiver alguma questão e eu estiver dentro do meu poder de responder. O meu orientador é o Max. Eu sou o Max Mineiro. Então, tem uma pergunta para você também. Uma das conclusões do seu trabalho foi em relação ao modelo que você validou, né? Que você afirmou que ele pode ser utilizado para o desenvolvimento do seu estudo paramétrico. Eu não sei se eu não vi, mas na sua apresentação você apresentou apenas um comparativo de carga existente entre o experimental e o seu numérico. Quando a gente trabalha com a validação, desenvolvimento de um modelo numérico, né, é interessante comparar o modo de falha, o nível de tensões, um elemento, além da curva carga por deslocamento. Por que não foi? Esse trabalho ainda era a nível exploratório, então a gente estava preocupado mais com a carga última do que efetivamente com o comportamento como um todo. A gente tem outros trabalhos sobre isso em andamento, mas eles não estavam 100% alinhados. A gente tinha um modelo que servia com razoável confiança a capacidade útil, que era o que a gente queria avaliar nesse momento. Principalmente comportamento pós-crítico, a gente está trabalhando com aqueles modelos como, por exemplo, Linzal, Awane, que tem relação a... O termo que eles usam é modelos constitutivos modificados para confinamento. A gente não tinha ainda uma certeza muito grande sobre eles, então a gente evitou usar, por isso a gente seguiu o Carreira-Chu. E como o nosso foco não estava no pós-crítico, a gente até trabalhou com controle de força e não controle de deslocamento, para não ter que entrar muito nessa parte. Bacana, bacana. Alguém tem outra pergunta? Então, só uma curiosidade. Pessoal, assim, sou muito curioso em relação ao desenvolvimento do modelo numérico. E a primeira coisa que o professor falou é a respeito, até você estava falando a respeito do confinamento do concreto. Isso, quem rege o comportamento do concreto ao confinamento é o ângulo de dilatação. Sim.
Aí eu queria tirar uma dúvida se vocês, como vocês chegaram naquele valor 53, A gente usou 40, se eu não me engano. Mas a gente fez uma análise paramétrica com ele também. O primeiro valor, se eu não me engano, que era de um modelo anterior, que eu fui adaptando o código, era 31. Então a gente foi fazendo essa variação até chegar num valor que representava bem. Pois é, porque assim, até mesmo para validar o teu modelo, o valor, o que mais se adequa ao modelo teria que ter as curvas, né, as curvas, tipo assim. Por isso que eu perguntei assim, como você chegou. Não, realmente. É que como o trabalho era um trabalho enxuto, a gente estava desenvolvendo, quando tive a oportunidade de trazer para cá, mas é um trabalho que, por causa dos concursos do Renato, problemas do Emerson, eu estou com a corda no pescoço para qualificar, a gente falou assim, não, dá uma parada, vamos mandar o que a gente tem, e assim que a gente conseguir, a gente continua. Ótimo. Mais algum questionamento, pessoal? Não? Então é isso, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Viu? Dando continuidade, Jorge Alves Silva, com o trabalho intitulado Análise de ligações metálicas parafusadas, comparativo entre a NBR 8800 e simulação computacional. Fala sua, Jorge. Então, boa tarde. Vamos dar sequência desse trabalho, na apresentação. Esse trabalho ele foi feito com 3 pessoas, Jean Carlos, por mim, Jorge e Luan. Nós somos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá do campus Guarapuava. Isso aqui foi um trabalho preliminar, inicial, que a gente está tentando desenvolver para calibrar alguns modelos numéricos aí para evoluir e fazer outras simulações. Então, esse trabalho ele foi justificado porque a gente sabe que nas estruturas metálicas, o principal ponto de interesse, um dos principais, é a questão da ligação, né? E principalmente aquelas ligações onde a gente tem parafuso. E para um bom projetista, ali é um ponto crucial, né? Um ponto que tem precisa de um certo nível de dedicação para a gente poder calcular e dimensionar adequadamente. Porém, a norma ela traz ali, a NBR 8800, que as ligações elas podem ser classificadas, né, de 3 maneiras, né? Classificação rotorrígida, a flexível e a semiflexível. Porém, ainda existe um vazio ali, né? A gente não sabe muito bem como modelar e dimensionar adequadamente as ligações semiflexíveis, né? Então, isso acaba se tornando um ponto de relevância para que se estude mais e consiga ali aprimorar os projetos e modelos numéricos e analíticos para poder ali ser utilizado com mais certeza nas nossas obras. Portanto, esse estudo aqui, ele teve como objetivo fazer um estudo, né, uma ligação, onde a gente tentava simular por métodos elementos finitos utilizando nuances, um trabalho que foi desenvolvido por um projeto por uma tese, né, em Portugal, onde a gente acabou tentando fazer uma modelagem de forma que a gente conseguisse ter um modelo mais realista possível, sendo que a gente depois considerou vários elementos para poder chegar nesse nível de realismo, né, que fosse mais próximo do modelo. Fazendo modelos de contato, aplicando ali para tensão, avaliando os materiais que foram utilizados e depois comparando isso com os limites normativos segundo a norma 8800. Então, o modelo que a gente utilizou foi esse daqui, foi um trabalho realizado por Lima, lá em Portugal, onde ele avaliou essa ligação aqui, viga-pilar, onde essa viga ela é um perfil I de 240 e o pilar é um perfil H também de 240, que tem 3 pontos de ligação, né, 3 linhas de parafuso, e esses parafusos todos foram monitorados e com esses resultados experimentais que ele obteve através das curvas de momento e rotação, a gente tentou ali simular isso daí. Então, ele aplicou na ponta do modelo experimental dele uma força, e essa força, claro, que
se transferir através de momento ali para as ligações, né? Momento, esforço cortante e outros esforços. Então, a gente fez ali uma adaptação desse modelo, onde foi preciso fazer a adaptação, onde a gente acabou ali tentando fazer ali um estudo preliminar para ver se conseguia encontrar um modelo que ficasse mais próximo possível do experimental e também, após isso, encontrado esse resultado que a gente considerou satisfatório, fazer algumas alterações com distância entre furos. Então, aquela distância ali que ele está indicando no projeto, a gente diminuiu pela metade. E depois, com essa distância fixada, a gente foi alterando 3 espessuras de chapa. Então, a gente avaliou 3 espessuras diferentes e verificou como a ligação se comportava, né, quanto à classificação do tipo de ligação. E depois a gente fez mais uma avaliação com esse mesmo estudo anteriormente, né, de distância entre diminuição de distância do furo e variação da espessura. A gente aplicou uma pretensão dos parafusos para verificar também como é que se dava esse comportamento, qual era a influência, né? Então, aqui foi os parâmetros computacionais que a gente utilizou. Então, a gente dividiu as ligações em 7 grupos: parafusos, chapa de ligação, chapa de topo, chapa, perfil da viga, perfil do pilar. E depois nós colocamos alguns parâmetros como os contatos, as regiões de atrito, definimos também as curvas de tensão, deformação do aço que foi utilizado. Utilizamos uma curva multilinear para simular ali o mais realista que a gente estava tentando, né? E com isso a gente depois fez o monitoramento dessas rotações, né, através das medições dos ângulos da peça deformada, né, na simulação, e comparamos com o experimental. Então, essa linha que vocês estão vendo aqui é o ensaio experimental original, nessa curva de momento, rotação. Aqui nós temos as variações que a gente encontrou para aquela situação onde eu descrevi anteriormente. E aqui vocês conseguem ver os limites normativos. Então, aqui nós temos um limite aqui flexível da NBR 8800 e aqui o limite de rigidez. Essa ligação, então, a gente conseguiu encontrar um comportamento bem próximo do experimental através da simulação numérica, que a gente considerou como satisfatório, e aqui vocês veem os resultados dessas variações. A primeira curva laranja aqui, né, apresentou um comportamento bem similar com o experimental, onde essa primeira curva ali ele mostra essa variação da distância do furo, a gente diminui a metade do que o experimento realizou, e essas outras curvas aqui são com chapas com espessura variável, variando de 16, 19 e 22,4 milímetros. Então a gente consegue ver ali que todas tiveram um comportamento bem interessante, tá? Ganhando até um pouco mais de rigidez, porém, se a gente compara, verifica os limites normativos, a gente avalia que essa ligação ali, experimental, e as variações dela que a gente fez, não estavam classificados como uma ligação rígida, nem uma ligação flexível, tá? Ali nesse intervalo considerado como semiflexível. Avançando mais um pouco, fizemos aqui uma avaliação aplicando uma pretensão. A linha azul aqui novamente significa o modelo experimental, tá? Então, em cima desse modelo experimental e com aquelas variações de furo e de chapa, a gente foi aplicando também aqui uma determinada porcentagem da força que o parafuso conseguiria resistir. Então, foi variando de 20, 40, 60, 80 e 100%, né, da aplicação da carga limite do parafuso. E a gente observa aqui o comportamento. Também manteve-se um comportamento parecido e esperado, com um determinado ganho aqui, né, com uma tendência dessas ligações, conforme a gente apresentava, colocava mais carga, indo aqui mais para uma região considerada como uma ligação rígida. Então, a gente vê que tem uma certa importância essa questão da pretensão na rigidez das ligações ali, é o que está sendo mostrado. Porém, novamente,
esse modelo, esse ensaio experimental que a gente encontrou, né? Mesmo aplicando pretensão, variando chapa e alterando a distância entre os parafusos, a gente não conseguiu tornar ele rígido segundo os critérios da norma. Muito bem. Então, com conclusão, por enquanto, que a gente tem, né, nesses estudos parciais, temos que nós tivemos um bom desenvolvimento do modelo numérico, conseguimos uns resultados até satisfatórios, chegar ali até ficar próximo ao que foi ensaiado. Avaliamos a verificação da influência da pretensão, né, da rigidez da ligação. Realmente a pretensão ela causa uma alteração na classificação da rigidez. Verificamos que a questão da importância da seleção adequada da chapa dessa ligação para garantir a integridade da ligação. Os resultados também indicaram que o pretensionamento são adequados para tornar a ligação mais rígida. A chapa também, ela tem uma certa influência também nessa questão da ligação, nesse estudo que a gente fez. E avaliamos a questão das implicações do projeto das ligações metálicas parafusadas visando um melhor desempenho e a integridade estrutural. Então, essa ligação ali, ela realmente, a gente já avaliou, apresenta uma implicação muito interessante ali em questão dos parafusos. E nós vamos desenvolver agora, nos trabalhos futuros, outros passos, variando e implementando e melhorando o modelo ali para chegar num modelo mais adequado para fazer simulações outras futuras, acrescentando momento negativo, laje de concreto, os Study Bolt ali, que o Eric acabou de apresentar, talvez. Enfim, então, essas são as nossas conclusões e fico aí à disposição para responder perguntas. Obrigado, Jorge. Vamos abrir a sessão de perguntas, questionamentos. Alguma pergunta? Bom, Jorge, já que a plateia não quer se pronunciar, a NBR, né, ela utiliza o método das componentes quando a gente trata de ligações, seja elas ligações entre estruturas mistas ou ligações de elementos de aço. O título é comparação. Vocês chegaram a comparar com algum valor de rigidez inicial, calculado pelo momento das componentes ou no momento existente? Na verdade, o que a gente acabou fazendo? Foi mais uma comparação ali daquelas equações que são dadas pela norma, né, da rigidez, que ela pega ali o KV dividido pelo KP dos pilares, aí a gente consegue avaliar qual seria aquela rigidez. A gente consegue obter esses resultados analiticamente pela norma, e no nosso modelo experimental, essa rigidez a gente fez de uma forma, utilizando as deformações, obtendo a relação momento-curvatura, que quando o modelo ele se deforma, a gente consegue traçar uma linha e verificar qual foi o ângulo formado. Então, esse ângulo que ele abriu, dividido pelo momento que a gente consegue determinar naquela ligação, a gente consegue também obter a rigidez dessa maneira. Então, foi esse o fim do comparativo de norma, né, com o ensaio numérico ali, usando um modelo experimental como base. O modelo das componentes ele é bem minucioso, né? A gente precisa determinar a rigidez de cada elemento, calcular a distância para cada elemento, também seria algo interessante. Algum questionamento? Não? Estão se entusiasmados? Obrigado, viu, Jorge? O seu certificado. Obrigado, parabéns, viu? Agradeço. Dando seguimento, nós temos o Gustavo Savares, com a apresentação do trabalho intitulado Emprego de adesivo epóxi gel para produção de painéis de madeira lamelada cruzada com madeira de pinos SPP. Gustavo, a palavra é sua. Também não sei se o passador não é meu. Está passando? Tá. Sim. Então, boa tarde. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Otávio Bananese, que é aluno hoje do
PPGS da UNILA, né? Então ele foi um estudo preliminar para a entrada dele no mestrado e foi orientado por mim, o professor Gustavo Savariz, da TFPS de Toledo, e pelo professor Fernando Cavaleiro, que hoje está na Universidade de Vigo. A proposta, então, era avaliar a possibilidade de utilização desse adesivo epóxi gel, que já é um adesivo utilizado na ancoragem de barras de aço concreto, para a produção de alguns painéis de CLT com madeira de pinos. Acho que é o único trabalho que não trata de aço diretamente. Então, de repente, alguns de vocês não conhecem, madeira lamelada colada cruzada. O Brasil recebeu terminação NLCC, porém internacionalmente conhecida como Cross-Laminated Timber, que é o CLT. Esse produto, ele é um produto de madeira engenheirada, ele tem, ultimamente tem se falado muito desse produto devido aí à pegada de carbono, a possibilidade de retirada de CO2 da atmosfera, do carbono da atmosfera, fixação, ao contrário do que acontece com o aço, né, que gera uma grande quantidade de carbono. Então, madeira seria aí o nosso material ecologicamente correto, e ele tem sido utilizado tanto para placas, painéis, lajes, como também para painéis verticais, formando colunas e paredes. Bom, esse painel de madeira lamelada colada cruzada é formado por lamelas, que são nada mais do que tábuas, com 16 a 51 milímetros de espessura e 60 a 240 milímetros de largura. Geralmente se trabalha com uma relação largura por espessura em torno de 4 a 10. Essa relação. Com essas lamelas, então, são formados painéis de numeração ímpar, número de camadas ímpar, 3, 5, 7, por aí adiante. Em alguns casos, pode ser que vocês observem painéis com numeração par, mas seria uma proteção contra incêndio, colocaria uma camada a mais por baixo aqui, no caso de incêndio, vai ser um material de consumo, mas o usual no dimensionamento é um número ímpar de camadas. Painéis têm de 60 centímetros a 3 metros de largura e usualmente até 18 metros de comprimento. E a madeira que a norma brasileira especifica para ser utilizada em painéis desse tipo são madeiras com densidade entre 0,4 e 0,75 gramas por centímetro cúbico. Então, são madeiras geralmente de coníferas, com crescimento rápido, em relação às madeiras de folhosas. Os painéis, como eu comentei antes, eles podem servir tanto para lajes, com aberturas ou sem aberturas, como também para paredes e elementos verticais. A laje trabalhando aqui a flexão e as paredes trabalhando a compressão paralela ao plano do painel. E aqui são alguns exemplos. Olha aqueles dois primeiros. Aqui nós temos uma casa, habitação familiar, e aqui um conjunto habitacional. Então, esse tipo de estrutura, atualmente, nós temos 3 ou 4 empresas no Brasil que estão desenvolvendo esse sistema estrutural. Acredito que nos próximos anos isso aumente bastante, visto o que nós temos na Europa e nos Estados Unidos, de aperfeiçoamento de empresa e desenvolvimento do produto. Então, acredito que no Brasil, nos próximos anos, nós tenhamos aí um aumento também na produção e consumo de madeira lamelada cruzada. Então, pensando nisso, qual foi a ideia do trabalho desenvolvido aí pelo Otávio com a minha orientação? Trabalhar com madeira de pinos. Nós temos um grupo de pesquisa, que é o GP+, lá da UTFPR de Toledo, que nós já há alguns anos estamos trabalhando com diferentes tipos de adesivo, adesivo não só o resorcinol, porque o resorcinol é utilizado em aproximadamente 90% da madeira lamelada colada, mas ele é cancerígeno. Então, buscando outros materiais que não sejam cancerígenos, nós já testamos alguns adesivos à base de óleo vegetal, e a ideia aqui foi, por que não testar esse adesivo epóxi? Teoricamente, teria alta fluidez. Se ele tem alta fluidez, vai ser fácil espalhar, vai ser fácil montar o painel.
com a madeira de pinos, que é o que nós temos mais aqui na região do Paraná e Santa Catarina. E para isso, então, ele trabalhou com a madeira de pinos intacta, montou corpos de prova a compressão, com 5 centímetros por 5 centímetros por 15 de altura, com teor de umidade de 13,55%. A densidade ficou um pouco alta, 0,77 gramas por centímetro quadrado, por centímetro cúbico. Para um pinos é um valor bem alto, nós esperávamos alguma coisa em torno aí de 0,4. Isso também se deve ao nosso mercado, porque hoje a madeira, grande parte da madeira que você compra, ela não é classificada, então muitas vezes o cara... Até por que nós colocamos pinos SPP aqui, né? Porque o vendedor ele não sabe te informar qual a espécie de pinos que ele está trabalhando, se é o Eliote, se é o Taeda. Muitas vezes até ele está vendendo lá um pinheiro, né? Ele está te dizendo que é um pinos, então... Isso aqui ficou um pouco acima do que nós esperávamos. E também foram feitos ensaios de cisalhamento paralelo às fibras, que é essa cadeirinha aqui, então é colocado no equipamento, que aplica uma carga vertical e gera um cisalhamento nesse plano. E aqui nós encontramos, então, 31 megapascal para resistência à compressão e 8 megapascal para resistência ao cisalhamento. Caracterizou a madeira e aí utilizou um adesivo bicomponente, conhecido aí no mercado, que é formado por uma resina epóxi e mais uma poliamida. Para a produção dos painéis, então, teve todo um trabalho de classificação das lamelas, das tábuas, ele fez o beneficiamento, deixou todas elas com 180 milímetros de largura e 10 milímetros de espessura, passou na plana, na desemboliçadeira. Aí, para união das peças, foi feito, então, o espalhamento do adesivo, 300 gramas por metro quadrado. Essa quantidade de adesivo foi definida já num trabalho anterior, feito lá no UTFPR. 300 gramas seria uma quantidade ideal. Depois de aplicado adesivo, essas lamelas ficaram 20 minutos em aberto, depois foram unidas e colocadas, foram prensadas durante 24 horas. Nossa, esse amarelinho aqui ficou... O Guilherme montou antes, né? O cara que montou não foi muito feliz, não. Então, depois da prensagem ficou... depois de 24 horas foi tirada a pressão de prensagem e deixado por 7 dias para a cura do adesivo. Depois de curado o adesivo, foram cortados os corpos de prova e feitos os ensaios mecânicos. Aqui são os corpos de prova para resistência à compressão paralela à linha de cola. Corpo de prova de 5 camadas, né, com a mesma dimensão do corpo de prova intacto, 50 por 50 por 150, e o corpo de prova com 7 camadas, desculpa, eu só acabei esquecendo de falar, né? O CLT ele é formado por camadas ortogonais, então aqui nós temos a camada paralela, que as fibras estão na vertical, e em seguida a camada com as fibras na horizontal. Então são camadas intercaladas, aqui com 7 camadas, para manter a proporção dos corpos de prova, então os de 7 camadas tinha 70 por 70 por 210 milímetros. E nós chegamos aqui a uma resistência de 24,4 megapascal no corpo de prova de 5 camadas e 24,29 no de 7 camadas. Comparando aqui as médias, né, de ensaio experimental, você vai falar, mas o de 5 camadas e de 7 camadas ficou pior do que a madeira maciça. Isso era esperado, porque a madeira maciça, a compressão foi paralela às fibras. E aqui nós tínhamos camadas perpendiculares. Apesar disso, esses valores aqui, eles ainda são muito bons e estão dentro do que se espera para uma estrutura de madeira lamelada colada. Porque as normas prescrevem de resistência mínima, esses corpos de prova atingiram. Para o ensaio de cisalhamento, então, foram montados esses corpos de prova com as fibras perpendiculares, entre uma peça e outra. Esse aqui tem 44 por 44 milímetros e elas são coladas com aqui 5 milímetros de cisalhamento. E fazendo o ensaio de cisalhamento
na interface, nós obtivemos dois tipos de resultado. Um tipo de resultado foi a ruptura diretamente da linha de cola. Em alguns corpos de prova, a linha de cola descolou totalmente. Isso demonstra que a cola não teve um comportamento adequado, né? Não era o esperado. O esperado era isso aqui. Que tivesse a ruptura já naquela interface que não é nem a madeira nem o adesivo, que teve uma penetração do adesivo na madeira e que com isso rompesse aqui e ficasse lascas na madeira. Apesar disso, a resistência ainda foi, não dá para dizer que foi ruim, né? 5 megapascal para uma resistência ao salhamento é um valor ainda aceitável, mas inferior ao que nós temos a madeira maciça. Então, resumindo de tudo que foi feito, né, como era um estudo preliminar, nós buscávamos avaliar se esse adesivo seria adequado. Apesar do adesivo ser de alta fluidez, ele não apresentou uma fluidez assim, satisfatória para a penetração nos poros da madeira. Agora, a segunda parte que o Otávio vai fazer, então, será uma microscopia dessa madeira, para verificar qual foi a profundidade que esse adesivo conseguiu penetrar. Mas, tanto na penetração quanto no espalhamento, na hora de montar, a gente conseguiu ver que o adesivo não tinha uma facilidade de adentrar nesses poros aqui. As resistências reduziram, como eu falei antes, elas ainda ficaram dentro do valor aceitável para a estrutura de madeira colada. Nós vamos precisar refazer os ensaios de engramatura e também refazer alguns ensaios com outros lotes de madeira de pinos para ver se aquela densidade realmente não afetou nesse resultado. De repente, uma madeira com uma densidade menor teria uma quantidade maior de poros, poderia ter um resultado melhor nessa penetração de adesivo. Mas com tudo isso, apesar de tudo isso, foram satisfatórios aí. E era isso. Agradeço aí. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Parabéns. A sessão de perguntas, por favor. Professor, você avaliou a tração, a compressão nas fibras e perpendicular, né? O corpo intacto foi só paralelo às fibras. E no montado, então, eu tinha lamelas perpendiculares e paralelas, então foi no conjunto. Vocês pretendem no futuro fazer o teste de flexão por causa do cross-rolling? Sim, a ideia agora é justamente fazer, eles chamam de, na verdade na literatura da madeira é rolling shear. Que é justamente como eu tenho as fibras todas alinhadas, quando eu tenho salhamento elas começam a rolar uma sobre as outras. Agora a ideia vai ser fazer esse rolling shear. Uma coisa que tinham me falado é sobre o valor da cola usada para fazer essa cola, a cola original usada para isso, né? E o valor, você acha que compensa usar o epóxi? O epóxi ela é mais cara, muito mais cara essa do que nós usamos anteriormente lá a base de óleos vegetais. Mas como você comentou do rolling shear, o rolling shear vai ficar em torno de 1.2 a 2 megapascal de resistência. Então ele é muito menor do que a gente teve ali de 5. Alguns ensaios que eu fiz já com CLT, quando você tem punção, quando você tem punção, você começa a ter um efeito muito grande de rolling. Obrigado. Algum outro questionamento? Não? Bom, Gustavo, podemos no futuro pensar em associar, né, uma viga mista, talvez, esses painéis de madeira laminada colada. Seria um trabalho interessante, né, também trabalhar aí com estruturas mistas aço-madeira, né? Mas parabéns, Gustavo, do seu certificado. Encerramos por aqui. Obrigado. Dando prosseguimento, nós temos a apresentação de Fernanda Lins Gonçalves Pereira, com um trabalho intitulado Investigação de colunas tipo Double Skin preenchidas com concreto. Fernanda, você tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou a professora Fernanda Lins Gonçalves Pereira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ.
Esse trabalho é da aluna Ivana, ela está iniciando agora o mestrado dela. E, como dito, né, a gente está começando a investigar as colunas tipo double skin preenchidas com concreto. Então, as colunas CFDST, né, que são as Concrete Double Skin Tubular, né, elas são estruturas mistas, compostas por 2 tubos de ácido concêntricos e preenchidos de concreto entre eles. Então, ali na imagem, a gente consegue ver alguns exemplos de seções, né, de colunas double skin. O foco desse trabalho, então, são as colunas onde os 2 tubos de aço são circulares. Então, na primeira imagem dá para ver uma vista de cima, a segunda ali, uma coluna já com uma flambagem. A terceira imagem, né, tirando ali uma parte do aço, podendo ver ali o concreto, e a última, vendo o aço de dentro. Algumas aplicações, né, nesse tipo de colunas, por exemplo, ali na imagem do meio, parte de infraestrutura offshore, e alguns potenciais usos, né, que têm sido estudados já também em torres eólicas, né. Essas colunas, né, elas são mais, como foi falado em outros trabalhos, são mais resistentes ao fogo, têm uma proteção maior à corrosão. E aí, no caso aqui, em relação às colunas CFST, elas são um pouco mais leves, né? Então, ali na imagem tem as colunas, né, que já foi apresentado no trabalho anterior, mas ele só para exemplificar as colunas Concrete Fitted Steel Tube. Uma grande motivação para estar estudando esse tipo de coluna é que até o momento não existe uma norma, né, brasileira ou internacional que trata específico das colunas double skin. O que se tem é das colunas CFST. Então, tem funcionado, né, muitos estudos recentes, e em destaque nesse trabalho, que é com ácido inoxidável do lado externo, né, no tubo externo, e interno com ácido carbono. Então, como eu falei, isso é o início de um trabalho de mestrado, né? Então o principal objetivo é investigar a formulação proposta por Castanheira, que é uma formulação recente, para determinar a carga crítica, tanto a carregamentos excêntricos quanto não excêntricos. E para fazer essa investigação, essa comparação, a gente está utilizando como base tanto os ensaios quanto algumas análises numéricas da própria Castanheira, de Rodrigues e de Ribeiro, né? A gente pegou alguns trabalhos recentes para comparar. Então, assim, não vou entrar em detalhes de toda a formulação, mas só para dar uma ideia, o método proposto ele é baseado em uma análise que vai assumir uma distribuição retangular das tensões. Então, ali um desenho esquemático, a gente tem ali o tubo externo de ácido inoxidável, o concreto e o ácido carbono. Então, vocês conseguem ver ali uma região de compressão, uma região de tração e as distribuições ali uniformes. E vendo que ali na região de concreto, né, em cinza, a formulação não considera, né, a resistência ali à tração, só a parte da compressão. Então, para o cálculo dessa carga crítica, no início define-se uma posição arbitrária do eixo neutro. Então, vocês conseguem ver ali na imagem a carga, né, NU, e ali em relação a... tem ali um Hzinho, né, que a gente define no início um valor qualquer. Então, essa carga ela vai ser calculada em função de cada parcela das cargas para cada material, né? Então, vai ter ali a força de compressão do aço externo, a força de compressão do aço interno, do concreto, e a mesma coisa para a tração. E para o cálculo do momento, junto dessas forças, as distâncias de aplicação. Como eu falei, não vou, né, pegar todas as fórmulas, mas só para dar uma ideia, tanto as forças quanto as distâncias, elas ficam em função das tensões dos materiais, né? Então, a tensão de escoamento do ácido inoxidável e do ácido carbono, a resistência de compressão do concreto e das dimensões, né? Tanto os raios externos e internos do ácido inoxidável e do ácido carbono. E também das regiões comprimidas, que no caso aqui vão entrar em função dos ângulos, né? Como dá para ver ali nas imagens. E aí, a ideia é o quê? Uma vez feitos os cálculos,
essa posição H vai sendo ajustada, né? Vai buscando seu equilíbrio, né, das forças, e aí vai mexendo nesse valor de H, até que esse momento que está sendo calculado ele fique coerente com a carga, né, que também está sendo calculada o tempo todo, e com a excentricidade que é definida no início. Então a gente chega ali naquele H, né, um H onde tudo se equilibra. Então, assim, né, tentando resumir uma parte aí da formulação. Então, foram feitas 3 comparações. A primeira comparação com parte dos resultados de Castanheira. Então, aqui pegamos 4 dos ensaios experimentais e 20 dos modelos numéricos para comparar com a formulação. Então, a gente consegue ver ali no primeiro gráfico, na horizontal, tem as cargas, seja experimentais ou em elementos finitos, e na vertical da formulação. Tem a linha ali cheia, né, 1 para 1, e no intervalo de menos 10% e mais 10% no tracejado. Na segunda imagem, já vendo em relação à razão de vazios no eixo horizontal, e no vertical ali já comparando tanto a carga, seja experimental com elementos finitos, dividido pela da formulação. Então, no primeiro gráfico, a gente consegue ver que a proposta ela fica com valores muito próximos, né, bem ali próximos da linha cheia, né, e no intervalo tracejado de menos 10% e mais 10%. Nesse caso aqui, todos os modelos de elementos finitos eles ficaram a favor, vamos dizer assim, da segurança, né, mostraram-se seguros. No entanto, os experimentais já não tiveram essa mesma resposta, eles ficam ali abaixo da linha, quer dizer, a formulação está dando valores superiores, tá? Mas ainda aí num intervalo razoável ali, entre 0,85, alguma coisa assim. Uma outra comparação foram com os resultados de Rodrigues. Foram retirados 4 experimentos do trabalho dele e 35 análises em elementos finitos para comparar. Então, no primeiro gráfico, a gente consegue ver que também a gente considera aí que a equação ficou muito próxima, mas já apresenta um pouco mais de divergência, né? Então, a gente vê ali em torno, ali, são 10 resultados, entre experimentais e finitos, que já divergem um pouco, ficam fora daquele intervalo de menos 10 e mais 10, que dá em torno de 26%. E no outro gráfico, né, que a gente consegue ver a região, vamos dizer assim, não segura, a gente vê em torno de 9 resultados que não se mostraram aí seguros, né, ficam abaixo da linha tracejada, mas ainda dentro aí de um intervalo de 0,9 a 1, né, vamos dizer assim. E a última comparação são com os resultados de Ribeiro, que são os mais recentes, que são 6 experimentos, alguns com excentricidade, que vai ser apresentado amanhã, né, pela professora Monique. E aí esses resultados a gente já consegue ver também, fica ali próximo, né, a formulação, porém 2 dos ensaios ficam abaixo dessa linha tracejada, né? E na questão de segurança, apenas um deles, né, não se mostrou seguro, que está ali abaixo da linha tracejada, mas é uma diferença muito pequena, que foi do ensaio de uma excentricidade de 30 milímetros. E vocês conseguem ver ali no gráfico que tiveram 2 ensaios com 30 milímetros, e aí na formulação fica quase no meio do caminho, né? Uma formulação ficou ok, uma outra um pouquinho não ok, vamos dizer assim. Castanheira, no trabalho dela, ela destaca, né, que os métodos que existem, né, o Eurocode, que não é específico para o double skin, Hassen, o Han et al., que esses trabalhos, os dimensionamentos não se mostram, em alguns casos, tão seguros, né, então por isso que ela vem propondo essa formulação. E ao longo desse trabalho a gente vê que se adequa muito bem, porém ainda é possível ver, né, quando você vai em outros trabalhos, que ainda tem algumas divergências, pequenas divergências, mas tem. E aí mostrando, né, a necessidade do estudo contínuo, de continuar pesquisando e vendo mais trabalhos contribuir com a área, né? Uma ideia
seria talvez até aproveitar a mesma formulação, né, porque ela tem uma formulação bem teórica, assim, e ajustar com alguns coeficientes. E esses coeficientes poderia usar uma rede neural, por exemplo, algum otimizador, para ajustar um pouquinho ali, né, aquela formulação dela. Então, esses são os passos futuros. A Ivana deve estar me assistindo em casa, né, muitas ideias por ela. Aqui são as principais referências utilizadas para essa apresentação. E agradecer. Obrigada por ser meu meio de contato. Obrigado, professora Fernanda, pela apresentação, parabéns. Algum questionamento? Fernanda, eu vi rapidamente, né, quando você passou a apresentação, que tanto o modelo de Castanheira, se não me engano, em Rodrigues, né, ele apresenta um parâmetro de redução devido à instabilidade, né? Sim. Esse parâmetro, se a gente tratar da norma, ele vem de uma formulação semi-empírica, né, onde a gente desenvolve experimentos, tem a curva semi-empírica, no caso, né, é a 2P, para a norma brasileira. E no caso desses dois trabalhos, Castanheira e Rodrigues, esse parâmetro se ele é uma regressão ou ele utiliza qual curva de dimensionamento? Não utiliza uma regressão, não. É uma pequena formulação ali para ajustar. É uma pequena formulação. Então, aquele coeficiente de redução devido à instabilidade, se não me engano é isso, né? Então, ele vem de uma pequena formulação de parâmetros geométricos. Né? Ainda tem bastante coisa ainda para verificar. A gente andou investigando mais o RAN, né, que é uma outra referência do assunto. E é muita dúvida, muita coisa ainda para ler e para estudar. Ok. Alguma outra pergunta, pessoal? Não? Então, agradeço. Carlos, não. Perdão. Parabéns aí, Fernanda, acho que é do grupo lá do professor Luciano, né? Agradeço a representação da UERJ também. Vocês vão fazer também ensaios documentais ou está só no numérico? É a ideia, né? Tem como eu falei, a professora Monique vai apresentar o trabalho de uma aluna de doutorado, que já está mais avançada. Sim. Né? E como eu falei, a Ivana ainda está começando, mas como ela está empolgada, então a gente né, ela ainda está fazendo disciplina, mas a gente está ali já pedindo para ela fazer algumas coisas. Mas a ideia é fazer assim. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pela apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, então encerramos por aqui a sessão técnica de número 1. Agora nós temos a melhor parte, né? O nosso coffee break lá no saguão. No hall de entrada, e às 16h30 se iniciam os mini-cursos para aqueles que se inscreveram. Só um aviso do mini-curso, a gente só mudar as salas, porque a gente precisa de cabo para o ministrante, cabo de internet, que na sala 105, 104 não está muito bom. Então, quem for fazer viga metálica, é ali no térreo mesmo, na nossa sala de aula do mestrado, tá bom? Ali no final, depois a gente indica ali. Quem for fazer o presencial, pilar misto, vai ser naquele auditório menor ali, tá bom? Pessoal, então, tudo ali mesmo, a gente já orienta vocês. Parabéns pelas apresentações, tá? Uma salva de palmas para todos. E nos encontramos lá no hall, tá?